Mitologia, história e simbolismo. Correlações entre o carro do tarô com o centauro grego. Este é Benz Patent Motorwagen, o primeiro carro motorizado da história humana, criado na Alemanha em 1886. Motorwagen, com suas 3 rodas e um volante de manivela, tinha cerca de 0,9 cavalos de potência. Curiosa essa expressão tão usual nos dias de hoje, cavalos de potência. Isso evoca a relação do homem com os equinos ao longo da história humana, visto que os mesmos forneceram as bases para o arado arcaico, as caçadas, as peregrinações na antiguidade, o nomandismo, como também várias atividades, honrarias e competições cavalheirescas no final do medievo. A domesticação dos equinos e bovinos na antiguidade inaugurou um rápido avanço técnico, cultural e bélico. A carta do carro no tarô é uma expressão deste macromovimento histórico. Toda movimentação externa do homem traz em si um diálogo simultâneo com dinâmicas internas, coletivamente ou individualmente. O histórico e o psíquico se entrelaçam. Portanto, no carro, além de termos uma síntese histórica deste grande avanço humano, temos também as razões psíquicas para o mesmo. O carro é um instrumento do Logos que busca subordinar Eros. Agora, se isso é efetivo ou foi efetivo, já não me cabe responder. O centauro mitológico. Um rei de nome Ixião, após cometer diversos crimes imperdoáveis em sua corte, cai em ruína, vagabundeando pelos cantos em busca de perdão. Num certo momento, Ixião, arrependido e tomado pelo sentimento de culpa, se prostra ao chão, rogando aos deuses por clemência. Ixião é ouvido pelos mesmos, e o próprio Zeus o convida para um banquete nas altitudes. No entanto, Ixião fica possesso de desejo carnal por Hera, sim, a esposa de Zeus, criando um certo impasse clássico entre Logos e Eros. Zeus, o supra-sumo da consciência, prega uma peça em Ixião, transformando uma densa nuvem escura no formato do corpo de Hera. Ixião, possesso de desejo, transa com essa nuvem. Assim surgem pelo mundo grego os centauros, produtos do descontrole visceral de Ixião. Ao longo do mito, Zeus até chega a compreender a força do instinto sobre os homens na Terra, reminiscências de uma era titânica. No entanto, não deixa de punir Ixião pela eternidade, já que desafiou os poderes celestiais. Eu não estou suportando mais! O centauro histórico. A figura mitológica do centauro, ora é retratada como selvagem, bruta, animalesca e às vezes como um ser sábio e generoso. Quiron é um bom exemplo de sapiência e hospitalidade. Agora pensem comigo, como se deu as primeiras domesticações de equinos, séculos antes de Cristo? Quais eram as percepções dos povos diante dessa novidade? Terror, espanto, fascínio. Assim surgem os contos, lendas e mitos populares, enredando esta relação secular entre homem, bicho e homem. Nos primórdios da civilização grega, o que entendemos por período pré-homérico e homérico, os centauros eram dignos de atenção e vislumbres. Estavam intrinsecamente ligados a ritos e crenças de origem matriarcal. Já no final da civilização grega, sobretudo com o pensamento platônico e socrático, o centauro é mais uma, abre aspas, besta fera imprevisível relegada às vidas na floresta, sendo agora uma espécie de projeção a tudo aquilo que ameaçava a polis grega. Ou seja, o centauro tornou-se uma espécie de personificação de vários povos, abre aspas, bárbaros, nômades, viscerais, aos olhos de um cidadão grego. Por esta razão, alguns centauros são animalescos, já outros são mais, abre aspas, civilizados. Muito provavelmente os gregos viram nos povos citas, guerreiros, nômades, cuja organização e modo de vida eram antagônicos da, abre aspas, civilizada república, uma espécie de ameaça. Os citas transitavam por onde hoje é o Irã, Turquia e os países do leste europeu. Nas palavras de Heródoto, os povos citas tinham uma intrínseca relação com seus cavalos. Dependiam dos mesmos para tudo, já que eram guerreiros e comerciantes nômades, além de ter uma estrutura mais dinâmica para com as mulheres em comparação aos gregos, sendo algumas guerreiras. Eis aí a origem do termo Amazonas. Mulheres sem seios, mulheres esguias.
A relação dos gregos para com os citas era estranha. Se de um lado eles viam estes povos como, abre aspas, selvagem, de outro estabeleciam uma intensa troca comercial com os mesmos. Infelizmente, tais povos eram de tradição moral e os únicos testemunhos que temos é oriundo da perspectiva grega. O centauro simbólico. Selenikos, em seu livro Jung e o Tarô, traz um conceito grego interessante, hubris, que significa movimento de extrema presunção do ego consciente perante o inconsciente. Em suas palavras, ela diz o seguinte: vale notar, a respeito, que Ixião, inchado de orgulho, subiu tão alto acima da situação humana que embrenhou uma nuvem, produzindo assim o primeiro centauro. Monstruosa criatura que tinha cabeça e ombros de homem e corpo de cavalo. A fisiologia do centauro é tal que, embora possua presumivelmente inteligência humana, sua cabeça está colocada de modo que o torna incapaz de observar e modificar a própria bestialidade, pois sua natureza animal e suas partes sexuais estão localizadas atrás, no inconsciente, onde não podem ser confrontadas, integradas de modo humano. Como supõe ainda o mito, as criações geradas no interior da nuvem da inflação arrogante estão destinadas a serem monstros. Quando Ixião, negando suas origens humanas, se ergueu acima de si mesmo para coabitar com os deuses, não criou deste modo um super-homem de proporções divinas. Produziu uma malformação, uma cisão psíquica, uma criatura bifurcada, cuja energia e cuja sexualidade brutas haviam regressado ao nível animal. Bom, o lado sombrio do arcano do carro é a hubris, a arrogância, a presunção, o controle e a crença na superioridade do intelecto sobre o instinto. O jovem rei, nesta biga romana, representa um aspecto, abre aspas, civilizador greco-romano. É o Logos quem controla Eros. É a supremacia de Apolo sobre Dionísio, semente plantada por uma carta anterior, o imperador. Apesar do seu aspecto assertivo, ligeiro, autônomo, expansivo, fato é que as pernas deste jovem rei estão escondidas, pois é a força de seu intelecto quem controla os cavalos instintivos. Por sua vez, o mesmo flerta com a figura do centauro, estabelecendo um grande contraste entre intelecto e instinto. Quem vai vencer essa luta? Se este rei pensar desta forma, o mesmo estará fadado ao fracasso. Agora, se ele ver o instinto como parte fundamental de seu movimentar e integrá-lo, muito provavelmente evite a hubris. De modo equivalente, a figura do Minotauro representa o contrário, a nêmesis, a vingança divina perante aqueles que anseiam domar os mistérios sutis. Nela, a consciência é atrofiada. Quem tem total controle são os reinos da inconsciência, a natureza e suas misteriosas razões de ser.